Vamos fazer a correção dos exercícios, então, da página 228 e 229, tá? Então, aqui observe a ilustração de um porífero. Complete, então, os espaços com o nome das estruturas indicadas, então, na ilustração. A indicação 1, então, ele se refere ao ósculo, aquela abertura maior, né? A 2 é o átrio, que é essa abertura aqui dentro do corpo do animal. O 3 são os poros, por onde há o fluxo de água. O 4 são os coanócitos, que são como se fossem mais células ciliadas. E o 5, as espículas, uma estrutura semelhante aos ossos, tá? B. Escreva, então, o número da estrutura a que se refere cada uma das sentenças a seguir. Então, aqui nós temos células flageladas que revestem internamente a cavidade do átrio. Então, são os coanócitos, né? O número 4. Abertura superior do corpo dos poríferos, né? Então, é aqui os ósculos, né? Que é aquela abertura maior. 5. Estrutura que participa da sustentação do corpo dos poríferos, que ela como que lembra os ossinhos, né? Que é a espícula. Estruturas pelas quais a água entra e sai no corpo dos poríferos, são os poros. E 2, cavidade interna dos poríferos, que é o átrio. C. Então, descreva o caminho do fluxo da água no corpo de um porífero, relacionando-se às estruturas indicadas anteriormente. Então, nós vamos lá. A água entra pelo corpo dos poríferos, pelos poros, né, que é o número 3, passa para os átrios, que é o número 2, graças ao movimento dos flagelos, lá dos coanós, daquelas células, que é o 4, né, é liberado, então, para o ambiente através do ósculo, que é o número 1. Então, entra pelos poros, passa para aquela estrutura do átrio, né, aquela abertura, passa pelas células, há uma filtração e depois é liberado novamente, tá? Então, converse com os seus colegas qual é a importância desse fluxo. Então, como é o animal e ele precisa se alimentar, né? Então, esse fluxo de água então, é fundamental para a sobrevivência desse porífero, né? Ele obtém alimento, realiza sua respiração, esqueci até de que ele faz aqui, ó, né? A sua respiração, as suas excretas através desse fluxo de água, então. Marque com um X nas principais características dos poríferos. Então, suas principais características são classificados no reino das plantas? Não, nós estamos falando de animais, tá, pessoal? B, são animais filtradores? Sim. Apresentam células móveis? São pluricelulares e heterotróficos? Sim, porque, ó, muitas células, né, pluricelulares são muitas células e heterotróficos porque eu dependo de um outro ser para me alimentar, né? E as formas adultas não se locomovem? Não, não se locomovem, são fixas. E não se fixam no substrato? Não, ao contrário, se fixam, né? 3. Branqueamento de corais é 5 vezes mais frequente que em 1980, né? O branqueamento de corais é uma doença mortal que atinge recifes quando os oceanos aquecem. Aumenta a frequência quase 5 vezes desde a década de 1980. Esse é um indicador de que não tem nada bom. Milhões de pessoas em todo o mundo dependem dos corais para seus meios de subsistência, seja para turismo ou para os peixes e criaturas marinhas que fazem suas casas em recifes. Quando a temperatura da água aumenta, de repente, as algas nos corais podem morrer, cortando então uma importante fonte de nutrientes. Olha a cadeia alimentar aqui, né? Escolha a palavra entre parênteses que complete corretamente frases abaixo. Os indivíduos que compõem os corais são a forma de pólipo, né? Que tem pólipo e medusa, mas é pólipo dos quinidários, né? Que lembra que os quinidários têm poríferos e os quinidários, então aqui a parte do tom. O indivíduo que compõe os corais são a forma de pólipo, tá? Dos quinidários. B. Por que você acha que a morte das algas dos corais pode resultar na perda de uma importante fonte de nutrientes para os corais? Marque um X na alternativa que contenha as informações corretas, né? As algas presentes nos corais são organismos heterotrófos que filtram o alimento presente na água e transferem aos animais formadores dos corais? Não, né? Então, as algas presentes nos corais são organismos heterotróficos? Não. As algas são
vegetais. Então, se é vegetal, é autótrofos, né? As algas são organismos fotossintetizantes. Assim, por meio de fotossíntese, elas podem produzir carboidratos, que são transferidos aos animais formadores dos corais. De que maneira esses animais podem obter nutrientes, então? Os cnidários podem ingerir suas presas. Por isso, eles capturam o alimento com auxílio dos tentáculos que o direcionam para a boca. Ao atingir a cavidade interna, substâncias são liberadas sobre esses alimentos, que então são digeridos. Então, os cnidários podem ingerir suas presas para isso, ele captura os alimentos com auxílio de tentáculos, lembra que nós vimos, né? E direcionam para a boca, porque agora esses animais há uma estrutura de boca. De acordo com textos, quais as possíveis consequências do branqueamento dos corais, né? Para que o ser humano e para outros seres vivos aquáticos, né? Converse com seus colegas. Pessoal, isso aí morre por quê? Por causa do aquecimento global, tá? Então, as águas estão se aquecendo demais. Então, aqui fala que, assim, esse processo prejudica, então, economicamente o ser humano, que o texto fala que prejudica a cadeia alimentar, além não só de turismo, mas também como da pesca, tá? Então, prejudica ali. É o berçário ali de muitas espécies, tá? Então, aumenta-se a temperatura, e infelizmente eles não resistem, né? Aquelas algas, infelizmente, não resistem, daí assim é a consequência na cadeia alimentar, que também ali é um berçário de muitos peixes e também o turismo. Certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.